Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Tu és fiel, Senhor. Vamos dizer ao Senhor para que viemos para adorá-lo, engrandecê-lo, exaltar, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a teu nome, Pai. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza nos leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar.
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Aleluia, Senhor, nos consagramos a Ti, Senhor. Venha, Senhor, sobre este lugar, ó Pai. Continua derramando a Tua unção, Senhor, sobre a vida de cada um neste lugar, ó Pai. Move, Senhor, as águas, Senhor. Move, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, ó Pai. Nada somos sem Ti, ó Deus. Aleluias. Aleluia. Tu és meu Salvador, Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem em ruja aos mares, ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser, oh, restaura meu
com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia, Senhor. A Ti a glória, Pai. A Ti, Senhor, é o perfeito louvor, ó Deus. Somente a Ti, Senhor. A Ele a glória pra sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória. Aleluia, Senhor. A Ti, Senhor. A Ti a glória, Senhor. A Ti a glória, Pai. Oh, aleluias. Oh, a Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Pra sempre. Amém. Oh, Espírito de Deus. Sabemos, Senhor, que a Ti é a glória. Laba, xuricanta, labarabalabaias. Oh, urilaba, xiricanta, labaraba, xirilaba, labarabalabaias. Oh, uricanta, xuricanta, laba, xiricanta, labarabalabaias. Olha os anjos, liricanta, xuricanta, labarabalabaias. Liricanta, labarabalaias. Oh, Espírito Santo, move, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és, Senhor, Tu és digno de toda glória, Senhor, de todo louvor, Senhor, de toda adoração. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para declarar que somente a Ti, Senhor, é a glória, Senhor. A Ti, Senhor, é a glória, Senhor. A Ti, Senhor, é o perfeito louvor, ó Pai. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, é a glória. A Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Lila, Bachuri, canta, labalaias. Oh. Sinta a presença do Espírito de Deus nesse lugar. Sinta a presença do Espírito de Deus nesse lugar. Convida o Senhor para entrar no seu coração. Convida o Senhor para entrar e tu fazer morada em seu coração. Convida. Ele está aqui, olha os anjos do Senhor neste lugar. Ele está aqui. Observa que Ele está aqui. Ele está aqui pronto para ouvir o teu clamor. Pronto para ouvir os teus pedidos. Ele está aqui. Lava, xuricanta, lava, labalaias. Lava, xuricanta, lava, labalaias. Lava, xuricanta, lava, labalaias. A Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. A Ti a glória, Senhor. A Ele a glória pra sempre. Amém. Vamos declarar de novo a Ti. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a aleluia. A Ele a glória. Aleluias. A Ele a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. A Ti a glória, Senhor. A Ti, Senhor, é todo louvor, ó Pai. Aleluia, louvado seja Teu nome, Senhor. Continua, Senhor, falando, Senhor, a cada coração, ó Pai. Usa, Senhor, o pregador, ó Pai. Usa, Senhor, cada irmão, Senhor, que subir neste lugar, ó Pai, para falar com Teus filhos, Senhor. Venha, Senhor, ser transmitido, Pai, através de cada um, Senhor, a Tua presença neste lugar. Que venham sair daqui, Senhor, tocado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, enchido e transbordado, Senhor, com a Tua unção, ó Pai. Não saia, Senhor, daqui conforme chegou, mas venha sair daqui, Senhor, sentindo a Tua presença neste lugar, ó Deus, em um nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome santo do Senhor? Amém, pastor. Ao meu discípulo amado. Fundamental e muito importante. Ele diz assim, eu quero ler do capítulo 16, o verso 13, e depois vamos ler o 14. Estejam vigilantes,
Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. O verso 14 diz: façam tudo com amor. O cenário que a igreja de Corinto se encontrava era um cenário muito complicado. Líderes que estavam vivendo de maneira desordenada, a igreja que estava passando por uma turbulência muito grande, haviam pessoas interesseiras no meio do grupo, haviam pessoas pregando um outro evangelho que não era o evangelho ensinado por Paulo. A situação era muito controversa. A liderança de Paulo era questionada por alguns. E Paulo vem aconselhando aqueles líderes. Se você vê os versículos anteriores, ele fala, o verso 10, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer, enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Ele queria deixar um ambiente confortável para que Timóteo tivesse liberdade para fazer o trabalho. O verso 11, porque ninguém o despreze. Ajudem-o a prosseguir a viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. O 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então, veja que havia uma situação instalada muito conflituosa. Veja se não é uma situação que às vezes ocorre nos nossos dias. A liderança de alguém questionada, veja se não é uma situação de insatisfação por parte de algumas pessoas, mas Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele traz um aconselhamento que meio que apazigua, que acalma a tempestade, que dá uma direção. É muito interessante porque o líder, ele deve conduzir as ovelhas a pastos verdejantes até chegar em águas tranquilas. É o modelo do Salmo 23. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É bem curioso porque em nossos dias, em meio a situações controversas e dificuldades e lutas, às vezes as lideranças parecem jogar gasolina no fogo, parece nutrir o fogo com combustível ou jogando lenha na fogueira, quando o trabalho de um líder deveria ser acalmar, apaziguar os ânimos. O trabalho de um líder, em muitos momentos, é uma postura que vai decidir, vai trazer destino e rumo aos demais membros do grupo. Paulo, ele diz assim, fiquem vigilantes. O primeiro passo é a vigilância. A vigilância, ela é precedida de uma compreensão de discernimento para ver se está tudo de acordo e conforme a vontade do próprio Deus. A vigilância é fundamental para não cair em tentação. A vigilância é importante para que não se permita que se cresça no grupo esse espírito que não vem de Deus. Segundo, fiquem firmes na fé. A firmeza que alguém tem na fé diz muito a respeito do fundamento que essa pessoa recebeu. O fundamento é extremamente importante. Se teve um bom fundamento, ela vai ficar firme no dia mau, no dia das controvérsias, no dia das dificuldades. É importante que nós trabalhemos o fundamento com os nossos irmãos. Eu estou lendo um livro, uma leitura muito boa, chama-se O Custo do Discipulado. Quando nós lançamos o fundamento, é do Jonas Madureira. Quando nós lançamos o fundamento, temos que ter muito cuidado. E é a orientação de Paulo. Veja o fundamento da obra, porque será aprovada daqui a pouco, daqui a algum tempo. Eu me lembro de um pastor amigo que veio conversar comigo uma ocasião, e ele estava muito preocupado com a questão da expansão da igreja, com o envio de líderes, de obreiros para outros lugares, mas para mim ficou nítido que naquele momento o que importava era preparar os líderes locais. O momento fundamental que ele vivia era propício à preparação da liderança dele, dos fundamentos, da base que estava sendo implantada. Então eu disse para ele, meu amado, eu acho que você deveria cessar o envio e olhar para os fundamentos.
Passaram-se algum tempo, eu acabei chegando à conclusão que aquela orientação estava adequada e correta, porque boa parte dos líderes daquele local acabou evadindo, acabou saindo, abandonando, sinal que o fundamento foi frágil, o trabalho do fundamento, o custo do discipulado foi pouco, foi baixo, não foi adequado, correto para o material humano que tinha e o trabalho espiritual que estava sendo feito naquela ocasião. Era importante ter dedicado mais tempo ao trabalho do discipulado, à fundação, ao fundamento daquela obra. Terceiro aconselhamento que Paulo dá: tenham coragem. Não dá para fazer a obra de Deus com gente covarde, com gente que recua, com gente que olha para trás, com gente que pula do barco quando começam as dificuldades. Então, nós temos que provar e ver a coragem dos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão dispostos a lançar o fundamento e a trabalhar. As pessoas precisam ser corajosas. Veja o que ele disse para Josué, as palavras que Deus, usando o próprio Davi falando com Salomão: seja homem, seja corajoso, tenha um coração firme, não tenha medo diante das dificuldades e das guerras e das lutas. É interessante que o hino nacional brasileiro fala até mesmo que temos que lutar até mesmo correndo o risco de dar a própria vida. Assim, se no hino nacional, se para uma nação terrena a pessoa dá a própria vida, biblicamente falando, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós não temos o que temer, nossa pátria não é aqui. Você, ovelha, deve ir se for necessário, até para o matadouro, como ovelha muda para o matadouro, mas tem que ter coragem. Essa é a palavra de ordem, coragem. Seja corajoso na obra do Senhor. E quarto, sejam fortes. Ninguém fica forte do dia para a noite. Necessita um lapso temporal de fortalecimento. A fé, ela é nutrida dia a dia, a cada experiência a pessoa vai se fortalecendo no Senhor. Lembra Efésios capítulo 6? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque Deus, ele quer te treinar, lapidar. Então, se ele está te fortalecendo, quando vem esses momentos de dificuldades e lutas, é o período que Deus está te fortalecendo, está te capacitando, preparando. E para a gente encerrar, o último aconselhamento que Paulo deu aqui para os coríntios, e falando com a liderança que eles queriam ficar, foi a respeito do amor. Veja que o verso 14 ele diz: façam tudo com amor. A obra de Deus é feita com amor. Se não for com amor, não tem como ser feita. A menção que ele faz aqui é conforme o capítulo 13. Se não tiver amor, de nada serve. A obra do Senhor, se não for feita com amor, não adianta. Deus não recebe. Não vai produzir frutos, não vai adiante. Tudo que fizer para o Senhor, seja com amor, seja com dedicação, não pode ser feito relaxadamente. A obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente. Se assim fizer, não será recebido. Quero deixar essa reflexão com vocês nesse quadro, ao meu discípulo amado. Deus abençoe você com paz e prosperidade. Até a próxima. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, né? Vamos ver a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, por favor. Obrigado. Minha amada não pôde estar aqui hoje porque nosso filho desde ontem estava com um negócio de uma febre. Inclusive hoje à tarde nós estivemos ali em Caxias, ali no médico, ali com ele ali, né? Parece que é esse resfriado que está tendo aí. E por esse motivo ela não pôde estar aqui hoje, né? Para não estar expondo ele aí na friagem de novo, né? E tudo. Então, ficou de molho lá com ele e acompanhando a gente aqui pela internet, né? Benção pura. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso de número 1, né? E ontem foi benção, ser forte e corajoso. Nosso pastor pregando lá, tirei umas fotos dele, tem uma foto que ficou até bonita, mandei para ele, falei, a foto ficou bonita, mandei, tu gostou, não foi? Foi. Tirei a foto dele lá ontem, mas foi muita benção ontem, realmente foi muito bom. Acompanhe então aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso de número 1, que diz assim, a minha aqui é a NVI, então a tradução pode ficar um pouco diferente. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramatino,
que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fôssemos ao encontro de seus amigos, para que este suprisse as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, e logo da Cilícia e Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e neles nos foi embarcados. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Querido, aqui nós vemos essa palavra que fala muito do nosso dia de hoje, que Paulo já estava preso há algum tempo, por volta de quase 2 anos, sendo ameaçado por uma pena de morte, daquilo que ele várias vezes vai dizer aqui que ele não tinha feito nada daquilo, e Paulo com um objetivo de chegar à presença para apelar a César, a autoridade máxima. Paulo tinha esse objetivo: eu preciso chegar a César, porque a situação para mim está complicada, está difícil, embora preso. O objetivo de Paulo era: eu preciso chegar até lá. Era o plano dele, eu preciso chegar a César. Mas o interessante disso tudo, que nós vemos aqui que o centurião tratava Paulo muito bem, sabia que tinha algo diferente na vida de Paulo. E Paulo, eu preciso chegar até lá, porque esse julgamento, porque senão vou ser morto por situações a qual eu não cometi. Era a minha salvação, Paulo dizendo, eu preciso chegar até lá. Só que quando eles, as autoridades ali, decidiram que enviasse Paulo para a Itália, acompanhado, o interessante é que o objetivo dele era chegar até lá. Mas quando ele embarca, a primeira coisa que foi acontecendo, ele disse no verso 4, né? A narrativa vai dizer que porque os ventos eles eram contrários. E às vezes o que acontece em nossa vida? Nós temos um objetivo, nós temos planos, nós temos projetos, nós falamos com Deus, como a irmã testemunhou aqui, né? O vaso de Deus falando com Deus, partiu para a glória e está sendo cumprido. Né? E ele falou, o vento era contrário. E o que acontece conosco? Que às vezes nós também pedimos a Deus um sonho, um projeto, e mal a gente às vezes estabelece um objetivo, o vento já começa a soprar ao contrário. A vida de Paulo estava em risco. E mal ele chega até a autorização para poder fazer essa viagem, o vento já começou a soprar ao contrário. Mas isso não fez com que Paulo desistisse. Ele falou, os ventos já eram contrários a tudo isso que vem acontecendo. Mas tendo atravessado o mar aberto, Paulo nunca desistiu da fé, Paulo não desistiu do propósito a qual ele precisava alcançar. E aí o que aconteceu? Eles pararam no porto. E dali trocou de navio. E depois ele diz, olha, fomos no verso 7, navegando vagarosamente por muitos dias. Querido, talvez os ventos podem estar soprando ao contrário, mas não significa que você não vai chegar. E depois ele fomos navegando vagarosamente. E às vezes as coisas vão acontecendo lentamente na nossa vida, como a irmã também testemunhou aqui. E aí nós achamos que não vai acontecer, ou às vezes nós começamos a pensar que não vai dar certo, como ela falou da filha dela que achou que não ia dar mais. Isso é natural nosso, isso é natural de ser humano. Achar que não vai acontecer, que não vai dar.
Está tudo muito devagar, não está acontecendo nada. Quem falou que não está acontecendo? Mas isso é coisa de humano, que é mais fácil desistir, é mais fácil para a gente o negativo, é mais fácil para a gente parar, desanimar, desistir, murmurar, pensar o contrário. Isso tudo é coisa de ser humano. Mas ele falou, e fomos navegando e tivemos dificuldades para chegar a Sínodo. Não era nem na Itália. Mas o objetivo de Paulo já começou com ventos contrários e começou com dificuldades. As dificuldades estão te desanimando? As dificuldades estão fazendo com que você pense que a coisa não está acontecendo? As dificuldades, está tão devagar, você já está achando que Deus não está mais trabalhando naquilo que você está pedindo, naquilo que você precisa alcançar? De repente, o que você queria que fosse rápido é a sua ansiedade que está querendo que acelere. Porque nós queremos as coisas para ontem. E não é assim que funciona. Tempo de Deus é um, o nosso é outro. O tempo de Deus há um preparo, há toda uma estrutura a ser montada, seja ela financeira, psíquica, experiência, para que ele venha, que nós venhamos adquirir, para que o projeto venha acontecer, mas nós queremos logo. Mas Deus sabe como trabalhar. E aí nós desanimamos, até paramos de orar por esse projeto. Desistimos de orar. Não acreditamos mais que vai acontecer. Não é assim? E quando passa-se um tempo, vai vagarosamente, como ele diz aqui, vai cocheando devagar, lá na frente surge um sinal, e você olha, poxa, eu tinha parado de orar por isso. Mas Deus, ele não parou de trabalhar. Querido, coloque Jesus nas pequenas causas, nas médias e nas grandes causas. Que o nosso erro é lembrar de Deus só nas grandes, não nas mínimas coisas, lembre dele. Nas médias coisas, lembre dele. E nas grandes coisas também lembre dele. E na hora da alegria também lembre dele. E aí, não sendo possível prosseguir a nossa rota, dizendo a palavra de Deus, aí você fala, saiu da rota. Agora é que não acontece mesmo. Nós somos extremamente negativos. Desistimos muito fácil. Murmuramos fácil. Mas Deus está agindo. Deus está agindo, Deus não se limita a tempo. Nós estamos contando os minutos, os segundos, os milésimos. Mas Deus está agindo, querido. Quem te falou que ele parou? E aí eles foram cocheando e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Na nossa vida é assim. Tem hora que o vento está contrário, tem hora que vem as dificuldades, mas tem a hora que vem a bonança. Estamos nos bons portos. Eles descem ali, os homens observam, estava chegando o inverno, não era um lugar bom para eles ficarem. E os homens falaram assim, olha, então vamos seguir a viagem. Paulo se levanta na sua inteligência e falou, olha gente, essa viagem vai ser desastrosa. Falou para o capitão do navio, falou para os representantes, para o livro, falou, olha, vai ser desastrosa o negócio. Mas eles não deram ouvido a Paulo, porque era um simples prisioneiro. Simples, entre aspas, homem de Deus conectado com o céu, sabia o que estava falando. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no verso 13, se você quiser acompanhar, antes disso Paulo já tinha avisado isso, e eles não seguiram o conselho de Paulo. No verso 13 diz assim, ó, começando a soprar suavemente um vento do sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Ou seja, veio aquela brisa maravilhosa, então os
representantes, o comandante da embarcação falou: está tudo favorável. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Esse Paulo aí não sabe o que ele está falando. Querido, vamos estar mais atentos a dar ouvido e ouvir. Nós não somos dono da verdade. Nós não sabemos tudo. Ouve. Não tome decisões precipitadas, mas ouve. Marido ouve esposa, esposa ouve marido, ouve o pastor, ouve, querido. Porque às vezes nós perguntamos, mas nós já temos uma decisão tomada. Às vezes nós perguntamos, mas nós já temos todo um aparato que já está decidido. Você só perguntou por perguntar, mas você já está decidido. Quando Paulo fala isso para os homens, o comandante da embarcação, falou: esse cara não sabe o que está falando. Eu entendo de navegação, eu domino, eu sou um homem que vivo no mar. E às vezes a experiência, às vezes o tempo de trabalho, o tempo de formação endurece o coração, tapa o ouvido e a gente deixa de ouvir, às vezes aquele que nem entende, mas a gente deixa de ouvir. E aí o que acontece? O desastre ele vem. Parecia que estava tudo maravilhoso, o mar estava calmo, aqui diz que a brisa estava suave, o vento estava a favor. O comandante falou: vamos embora. Não dá para ficar o inverno aqui, mas nós temos que ir para onde o inverno vai ser mais garantido para nós. Esse porto aqui não está. Embarca todo mundo. Paulo falou, que Paulo pensou assim: pronto, agora eu vou ter que pagar o preço pelo erro dos outros. Você já pagou o preço pelo erro dos outros? Tu já entrou no vento por causa dos outros? Tu já teve que pagar por causa dos outros. Quando você foi ver, tu já estava dentro. Não era assim? Quando você foi ver, fala assim: rapaz, mas me colocaram num vento. Tu tá rindo? Aí, às vezes, você paga mais caro por causa dos outros do que por causa de você mesmo. O pecado dos outros sai mais caro para você do que o seu mesmo. Você fala: rapaz, mas que vento que eu entrei. Não, entrei não, me colocaram. E você vai ver, o vento é agora aqui. Aí Paulo falou: rapaz, eu vou ter que sofrer por causa desse capitão teimoso, sem visão. A Bíblia diz que eles começaram a navegar. E a Bíblia diz aqui, olha o que diz o verso 14, presta atenção aí. Pouco tempo que depois, cerca de mais ou menos, diz os estudiosos, 5 quilômetros depois, presta atenção, a brisa estava maravilhosa, estava calmo, diz aqui. A Bíblia especifica, pouco tempo depois. Querido, a nossa vida em pouco tempo vira tudo. De uma hora para outra, tudo vira. Assim, ó, não dá tempo nem de você pensar. Começaram a navegar, quando começaram a costear, a virar a ilha. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, outros Euroaquilão, vai depender da tradução. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Aqueles homens, olha só, pouco tempo depois, tudo mudou. 276 pessoas dentro de uma embarcação entraram numa furada terrível por causa de um homem teimoso, que não deu ouvido a um prisioneiro. Às vezes, querido, o conselho que não vai nos livrar de um vento terrível vai vindo uma criança, vai vindo um morador de rua, que já aconteceu comigo, vai vindo uma pessoa que não é crente,
Vai vindo uma pessoa que não tem, às vezes, para você não tem nenhuma sabedoria, não tem, às vezes, um desenvolvimento intelectual grande, e ele está falando, se eu fosse você, eu não ia não. Aí você fala, aquele cara ali tem um problema mental, ele é meio, né, não bate muito bem, de repente a voz está vindo ali, só que você não está sensível à voz de Deus. E aí surge a situação, não sei se você já passou por isso. Você fala, rapaz, mas bem que o meu filho falou. E aí desencadeou a tempestade. E eles ficaram à deriva. E o que aconteceu? Navio à deriva, o que fizeram as táticas deles? Arriaram as velas e começaram a fazer as manobras para sobreviver. E eu tenho certeza que eles começaram, rapaz, mas quem é esse cara? Esse cara tem uma boca. O negócio estava tudo muito bem, estava maravilhoso. Esse cara tem uma boca pesada, tem uma boca negativa, tem uma boca aqui que as coisas é o contrário, ele está agorando a gente. Mas não, querido, Paulo também entendia. E às vezes a pessoa não dá ouvido, você falou, olha, vigia, cuidado. Aí quando acontece, você tem uma boca horrível, não, você que não deu ouvido. Foi eu que não dei ouvido. E quando isso, eles começam a fazer as manobras, começam a jogar as cargas no mar para poder aliviar as táticas de homem. Mas a tempestade se formou, 276 pessoas dentro de uma embarcação, começa a jogar a carga fora, querido, porque quando surge a tempestade, a gente começa a perder coisas. Aqui o texto vai dizer que tapou o tempo, não tinha mais estrela, não via mais sol, os homens à deriva, e o comandante da embarcação disse, olha, nós estamos por conta da tempestade. E às vezes a gente passa por situação que você já não sabe mais a direção que toma, você não sabe mais o que fazer, a coisa fecha o tempo, você não sabe para onde vai, não tem mais luz em lugar nenhum, você fica no centro da tempestade por conta dela. E agora o que a gente faz? Aí no verso 19 ele diz lá, não tinha nem sol nem estrela, no verso 20. Perdemos toda a esperança de salvamento, no final do versículo 20. Talvez a tempestade que você possa estar passando, você pode ter perdido a esperança do salvamento. Você pode ter perdido a paz, perdido a alegria, perdido a fé. E Paulo lá naquele meio, ondas violentas, vento forte, tudo escuro, 14 dias sem comer, não dava para fazer comida. Como é que vai fazer comida com o negócio batendo para todo lado, os homens jogando alimento fora, deixa o navio vazio, a tempestade de um lado e para o outro, que às vezes a tempestade vai tirar a tua fome, de tão complicado que o negócio fica, que de repente é enfermidade, é financeiro, é conjugal, é com o filho, parece que acontece tudo ao mesmo tempo. Aí os homens, 14 dias sem dormir, 14 dias sem comer. Aí você fala, irmão, o negócio está tão bravo que eu não estou conseguindo comer, não estou conseguindo dormir. Isso é a tempestade, você está no olho dela. E às vezes por causa dos outros. Igual aconteceu com Paulo. Vento por causa dos outros. Mas aí, olha que interessante. Aí o homem, que ninguém deu ouvido para ele, ele se levanta de novo e fala, olha, aí no verso 21, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Paulo assume o controle do navio, não para guiar, para pilotar, mas para dizer àqueles homens, olha, eu sei o que eu estava falando. Pois assim teriam evitado este dano
e prejuízo. Isso aqui não precisava estar acontecendo. Não é porque você sabe tudo de mar, comandante. Não é porque você conhece toda a embarcação, toda a tática de mar, de tempestade e tudo, significa que você sabe tudo, não. E aí você não dá ouvido para ninguém. E por isso que nós estamos nessa situação agora. E ele disse, olha, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Olha aí, pastor. Coragem. Está na tempestade? Ser forte e corajoso foi o tema de ontem. Tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, e é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Que alguma ilha que Deus vai levar. E o interessante é que o homem de Deus, tu está na tempestade, não perca a posição com Deus, porque Deus falou com ele no meio da tempestade. Estava o navio, os homens desesperados, morrendo de medo, nós vamos morrer. E Paulo ali, Senhor, e agora? Paulo, eu estou aí no negócio. Querido, se a tempestade está ameaçando chegar na tua vida por alguma situação, algum assunto, eu quero te dizer que não espere a tempestade acontecer, não. Faz alguma coisa para ela não vir. Não deixa o navio embarcar, não deixa ele partir. Se o casamento está meio lá, meio cá, homens, faz alguma coisa para melhorar, não deixa a tempestade chegar. Se a situação está ficando complicada em algum assunto da tua vida, não deixa chegar ao extremo para poder jogar bagagem fora, para tomar um meio de amarrar o navio para partir no meio. Não espera baixar a vela, porque de repente a sua tática que você sabe não vai funcionar. E ele vai naufragar. Não espere chegar ao extremo. Faz alguma coisa antes de entrar na tempestade. Se tivesse vocês me dado ouvido, como diz Paulo, não teria tomado esse prejuízo. O homem que não tinha voz nenhuma agora comanda o barco. E ele diz, olha, o anjo falou comigo. E agora, capitão, quem sabe mais, é você ou Deus? Todo mundo à deriva. 276 pessoas. Olha, querido, não é a multidão que te rodeia que vai fazer você sair da tempestade. O barco estava cheio de gente, mas não é a quantidade de pessoas que estão ao seu redor que vai fazer você se aliviar a tempestade. Mas o que determina na tempestade era um homem que estava ali dentro conectado com Deus. Era o único que estava conectado. E Deus ainda falou para ele, olha, é preciso que você compareça perante César. O que Deus estava falando para Paulo? Paulo, tu tem um projeto, tu tem um sonho, tu tem algo a ser alcançado, com tempestade ou não, Paulo, você vai chegar lá. Era isso que Deus estava falando para ele. Paulo, tá, isso aí tá ruim, tá? Começou com vento contrário, depois você começou rateando devagarzinho, Paulo, agora surgiu essa tempestade, mas você vai chegar lá. Irmão, o negócio está ruim, você vai chegar lá. E ele ainda diz, ó, creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Quem vai definir a ilha? O soberano, porque agora não é mais comandante que está na embarcação guiando, agora é o próprio Deus.
Porque sabe por quê, querido? Porque às vezes nós é que queremos conduzir as coisas, pastor Marco. Nós queremos conduzir, tem que estar no meu controle, eu que controlo. Você não controla nada. Eu não controlo nada. O comandante saiu daqui na maior certeza. Vento suave, mar calminho, vamos nessa, é agora. Tá tudo maravilhoso. Pouco tempo depois virou tudo. E agora a embarcação está à deriva. Quem é que guia? O próprio Deus, porque ali dentro tinha um homem clamando. E nós vamos chegar em alguma ilha, capitão. Que ilha, Paulo? O meu Deus é que guia. Você não está vendo nada aqui, nem eu. Não tem sol, não tem estrela. Agora é o próprio Deus que vai guiar esta embarcação. As pessoas que têm a grande questão que às vezes querem controlar tudo, é nesses momentos que ele se perde. Porque se você não está vendo, não tinha visão, uma ventania que ninguém controla, as ondas horríveis, você preocupado de morrer, e você vem falar para mim que nós vamos chegar em alguma ilha, é porque agora Deus tem o melhor para a nossa vida, capitão. É Deus que guia a tua vida, abençoado. É Deus que guia nossas vidas. Não é a nossa capacidade, não é a nossa formação, inteligência. Pode contribuir conectado com o céu, mas não no nosso controle, na nossa vontade, como ele decidiu, nós vamos. Mas é Deus a quem vai guiar agora. No 27, na 14ª noite, ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estavam próximo da terra. Imaginavam. E lançaram a sonda, verificaram a profundidade e tinha ainda 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras na polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Começou todo mundo a orar. Agora está todo mundo orando. Na hora do sufoco, todo mundo lembra de Deus. Até ateu, né? Nessa hora, todo mundo lembra dele. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar e a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Quem está querendo? Se você pular fora do barco, tu vai morrer. Paulo, você vai sair agora? Pula. Aqui vai ficar vivo. Se tu pular, tu morre. É o famoso correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Era mais ou menos assim, né? O homem laçou tudo com as palavras. A garantia de vida é ficar no barco. Vocês não partiram com o barco, agora fique no barco até o final. Porque é muito simples na nossa vida, igreja. Qualquer coisinha a gente quer pular do barco. É mais fácil abandonar. É mais fácil largar tudo. É mais fácil jogar tudo fora do que enfrentar a tempestade. Só que a chance de sobreviver é dentro do barco. Porque a presença de Deus era com Paulo. Não era com os marinheiros. A presença era com Paulo. Paulo era a presença de Deus ali. E outra coisa, querido. Na hora da tempestade, olha o que acontece. O monte, ó, vai tudo embora e larga a gente sozinho. Inventaram uma desculpa. Nós vamos lançar âncora. E não é assim que as pessoas falam. Se tu tivesse me falado ontem. Poxa, rapaz, por que tu não me avisou ontem?
Rapaz, agora não dá porque eu tenho que fazer um negócio lá. Rapaz, olha, eu tenho que ir lá no negócio que eu não posso adiar. E você fica sozinho. Sempre na hora da tempestade, vai ficar você e Deus. Porque o ser humano, ó, os amigos, ó, aquele tamo junto, embolado, ele desembola rapidinho e vai embora. E aí a gente fica quem? Soberano e eu. Você e soberano. Mas aí Paulo diz, se pular, morre. Querido, tá difícil. Não pule do barco. Você vai chegar em alguma ilha, porque é Deus que está conduzindo. Se você perder o controle, não se preocupa não, porque Deus está no controle do negócio. De repente a coisa que você controlava saiu do seu alcance. Mas agora o que eu faço? Faz igual Paulo, clama, porque quem está no controle do barco é o Todo-Poderoso. Porque nós temos aquela coisa que a gente tem que estar vendo, né? Tem que estar conduzindo, tem que estar apalpando. Mas com Deus não é apalpando, é crendo. Com Deus não é vendo, é crendo. Com Deus não é você preparar tudo e você fazer, mas é Deus surpreendendo aquilo que você não pode fazer. Isso é a vida com Deus. E Paulo falou, olha, aqui ninguém vai perder um fio de cabelo da cabeça aqui. Sendo que cai 100 fios de cabelo da nossa cabeça todos os dias. Ficou 14 dias sem ninguém perder um fio, olha que coisa linda. Não vai morrer ninguém, se ficar no barco. Porque se porventura já passou na sua cabeça de largar tudo, é natural do ser humano, mas não vai resolver. Porque o milagre está dentro do barco. O milagre está ali dentro. Porque na hora da tempestade o conhecimento foi embora. A experiência de navegação foi embora. Toda a sabedoria dos homens foi embora. Mas o que ficou lá dentro, Wellington? A presença de Deus. Nós vamos chegar em alguma ilha. Mas a minha situação está difícil. Você vai chegar em alguma ilha. Está chegando, querido. Mas eu não estou conseguindo ver nada, está tudo muito escuro. Você não precisa ver, só precisa crer. Te colocaram no vento. Te colocaram na tempestade. Não se preocupa não, Deus vai te tirar dela. Me colocaram num vento terrível, estou tendo um prejuízo terrível. Ele vai te tirar da tempestade. Poxa, eu confiei. O comandante, poxa, é um cara experiente, eu confiei nele. E por causa dele eu entrei no vento. De repente você confiou em alguém e você entrou no vento. Mas ele disse, olha, calma que você vai chegar em alguma ilha que eu estou te conduzindo. Vai chegar lá, calma. Não precisa ver. Não precisa você olhar aonde você vai chegar, porque agora é dependência. Como disse Paulo, ser forte, ser corajoso, porque agora você precisa viver dependência comigo. Eu é que conduzo. Fecha os olhos, né? É como se tivesse de olho fechado na tempestade. É olhos fechados, você não vê uma luz, porque agora você está vivendo uma dependência de Deus. E aí ele disse, e tendo disso tomou o apóstolo Paulo chegou lá e disse, olha gente, vamos comer, temos muito tempo sem comer, a tempestade está braba, aí vem um cara falar de comida. Vamos comer. Como comer, cara? Comer, ué. 14 dias de fome, eu preciso comer alguma coisa. Olha que lindo, no verso 35. Tendo dito isso, tomou... Rapaz, te olhando assim, o olho humano, ele não era normal, não. Ele disse, tomou o pão e tendo dado graça diante dele. Graças a Deus. Eita glória, vamos comer. E o navio batendo para um lado e para o outro. Opa, vamos comer. Gente, tem hora que
essa coisa de fé e crente não é normal. Não é normal isso, né? No meio daquela tempestade toda, Paulo disse, olha, agora eu aconselho a comerem algo, no 34, pois só assim poderão sobreviver. Porque se pular, morre. E se você ficar sem comer, tu vai morrer também. Se você sair do barco, tu vai morrer. E se ficar sem comer, tu vai morrer. Então vamos comer. Aí ele disse, e poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. 35. Tendo dito isso, tomou o pão e tendo dado graça diante de todos. Então partiu e começou a comer. E todos se reanimaram e também comeram algo. E a tempestade acabando com tudo. Aí o homem pega lá, Senhor, obrigado. Cara, como obrigado, rapaz? Estou quase morrendo. Estou me tremendo de fome. A minha vista já não está nem escurecendo, porque eu já não estou vendo nada mesmo. Já no meio dessa tempestade, você ainda está dando graças ao quê? Agradeça a Deus, querido, mesmo que a tempestade está braba, mas agradeça, fala, Senhor, obrigado, Jesus, que o Senhor está conduzindo o barco. Obrigado, Jesus. E vamos comer o que? A palavra de Deus. Porque a promessa, ela não cessou na tua vida e nem na minha. A promessa, ela não foi banida da tua vida não, querida. A promessa, ela está aí se cumprindo. A tempestade está, mas a promessa continua de pé. Ele, vamos comer. Então vamos comer. E comeu. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos. Ó, encheram a barriga, hein? No verso 38. Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Às vezes a gente perde muita coisa, irmão, por causa do erro dos outros. Aqui já entra uma parte financeira. Mercadorias sendo jogado fora, alimentos. Que às vezes é filho que arruma situações em boca de fumo que os pais entram na prova para pagar. Às vezes você financia algo para alguém, a pessoa desaparece e você fica com tudo para pagar. Já aconteceu pessoa que eu conheço, o marido foi lá, se acabou na boca de fumo, e a esposa teve que se virar para pagar para a família toda não morrer, para não ser morta, inclusive ela. No vento por causa de outro. E assim vai. É financeiro que se entra para pagar, porque senão minha mãe vai perder a casa, ela vai morar na rua. E a gente entra no vento por causa dos outros, a gente paga às vezes pelo pecado de outros. Mas aqui eles erraram. Mas Paulo disse, olha, o anjo me falou que ninguém vai morrer. Ainda há uma esperança. Qual, Paulo? O anjo falou, Deus falou que não vai morrer ninguém. Você vai passar a tempestade, você vai ficar com medo, você vai ficar assustado, vai ficar preocupado, vai perder a esperança de salvação, você vai perder tudo, mas Deus vai falar, eu estou no barco. E aí, cortando as âncoras, deixaram no mar. 40. Desatando ao mesmo tempo as cordas da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. E agora pular no mar para sair para uma ilha com a violência das ondas. Imagina, eu nunca tive embarcação em tempestade de mar, mas eu já acompanhei alguns vídeos, aqueles navios naquelas tempestades, né? E vai. Pô, eu falei, gente, como é que esses homens podem andar num negócio desse, gente? Navios de
tempestades, essas coisas. Cliente minha falou que já foi em cruzeiro, pegou uma tempestade grande dentro do quarto dela, as portas batiam para um lado e para o outro, nada ficava no lugar, aquele negócio todo. Então a gente tem uma noção através de vídeo que a coisa ela não é simples. Nós aqui falando é muito fácil, mas vivenciando é outra. A tempestade que de repente você está passando, eu não tenho como medir isso que você está passando, só você sabe o que está passando. Que de repente essa tempestade você nem conta para ninguém, porque é só entre você e Deus, você só está falando com Ele. Porque também ninguém tem a condição de resolver, que nesse caso aqui, era o próprio Deus que estava levando um barco para uma ilha. Que às vezes a situação que você está atravessando é esse barco que Jesus está conduzindo, que Ele vai levar para uma ilha para você sobreviver. Para te tirar dessa tempestade, para tirar desse meio. Porque lá quando chegar nessa ilha, você vai querer fazer um fogo para te aquecer. Quando você acha agora sim, eu estou em terra firme, vai vir uma víbora para picar no teu braço ainda. Mas você fala, meu Deus, é tanta coisa ruim ao mesmo tempo, Senhor. Será que eu não vou alcançar o meu objetivo, o meu plano e meus projetos no meio da tempestade? Isso tudo vai embora. A gente não pensa mais em projeto, em plano, a gente não pensa mais em nada. A gente só quer sair da situação. O sonho, você não quer saber mais. Eu só quero sair dessa tempestade. Tudo perde a graça. Agora eu tenho que sair dela. Aí você fala assim, poxa, agora sim eu estou em terra firme. Né? Puleiro de pato é no chão, como meu pai fala. Meu pai não é muito a favor de homem voar nem de ficar andando na água. Ele falou, Deus fez a gente ficar na terra. O homem que quer andar onde não deveria estar andando. Quando chega lá, você sabe da história, vamos fazer fogueira aí para esquentar que está frio. Paulo pega lá, a víbora vai, puf, no braço de Paulo. E depois de ter passado tudo isso, aí o que fizeram aqueles que estavam perto? Não falei que esse cara tinha alguma coisa errada com ele? Tinha alguma coisa errada na vida dele. Agora vamos morrer, vamos ficar esperando ele morrer. Vai morrer, quer ver? E às vezes o que acontece com a gente é isso, querido. Você está no vento. Na tempestade aparece um monte de gente para acusar que você está em pecado. Que você está errado. Que você fez coisa errada. Que você está fazendo coisa escondida. E só ficam esperando você morrer. Não ajuda, mas fica esperando você morrer. Está esperando você cair. Para quando se acontecer isso, Deus o livre. Não falei? Ah lá, eu sabia. Mas você não ajudou. A cobra picou. Aí fica a plateia. Vai cair. Vai morrer. Vai acabar já já. E ficaram esperando. Querido, pode muito estar esperando a tua queda, a sua derrota, a sua falência, mas só vão ficar esperando. Só vão ficar esperando. Tem gente de plateia sentado esperando você tombar, esperando você falir. Ele vai falir, vai me pedir ajuda. Está esperando, impulsionado por uma inveja, impulsionado por uma cobiça, e está esperando você tombar. O que ele mais quer é que você se lasque. Mas ele está esperando. Só está esperando. Porque o mesmo Deus que livrou da tempestade Paulo, o mesmo vento contrário que ele pegou, o mesmo processo de vagarosamente está navegando, o mesmo processo de passar a tempestade, de chegar numa ilha que ele não escolheu, que como a irmã falou, a filha queria ir para os Estados Unidos e foi para Portugal. Porque nós às vezes queremos escolher um lugar, quem prepara é Ele. O melhor lugar para você é Deus é quem escolhe. E estão esperando você cair. Só esperando, a plateia está sentada. Mas a plateia que está esperando você cair, é essa mesma aqui que quando viram que Paulo não caiu,
que Paulo não sentiu nada, que Paulo não morreu, tiveram que dizer assim: esse é homem de Deus. Que você atravessando tudo isso, a mesma plateia que está torcendo para você cair, é a mesma que vai dizer: essa mulher é mulher de Deus. Esse homem é homem de Deus. Eu achei que ele ia cair, que ele não ia passar na tempestade, mas passou. Eu achei que ela não ia suportar, que ela ia pular do barco, mas não pulou, ela segurou na vela. Essa mulher é mulher de Deus. E Paulo, querido, quando passa para o capítulo 28, que você vai lendo ali, a partir do verso 11 diz: a chegada em Roma. Paulo chegou lá. Paulo chegou lá, se não me engano foram 3 meses, mais ou menos por aí, de batalha para poder chegar lá. Eu não sei quanto tempo tu está batalhando. Eu não sei, mas eu sei que tem uma Roma te esperando para você chegar. Eu não sei quanto tempo tu está... Irmão Hélio, tu tem 30 anos, está chegando em Roma, espera aí. Irmão, eu estou pedindo uma casa nova, já tem para mais de 30 anos. Está chegando, meu irmão, calma aí. Está chegando. Você já pensou de desistir? Seja sincero com você, você já pensou em pular do barco? Responda para você. Fala: pensei, mano, mas não pula não. Pula não. Que a partir dessa tempestade que você está passando, você vai aprender uma coisa: Jesus conduz a minha vida, guia meus passos pelas suas veredas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Senhor, a Jeremias vai dizer que não cabe o homem guiar os seus próprios passos, é o próprio Deus que guia nossos passos. Jeremias diz isso: não cabe a homem guiar seus passos, é Deus que guia nossos passos. Para de querer conduzir, tem que ser do meu jeito, da minha maneira, para o lugar que eu quero, da cor que eu quero, da maneira que eu quero. Não, é Deus que quer. Deixa Ele que decide por você e por mim. Mas não, a gente quer conduzir. Não seja controlador. Não seja controladora. Não seja. Porque senão é necessário a gente passar por uma tempestade para aprender que Jesus é que controla a nossa vida. É Ele, igreja. Fala: Jesus, eu preciso disso. Conduza o barco. Toma a chave. É isso que Ele quer. Toma, Jesus, guia. Olha, não pode sair do porto agora, então vamos esperar, Senhor. Aí vem o problema do ser humano: esperar. Rapaz, coisa ruim é esperar. Ah, vamos logo aí, o tempo tá bom, a brisa tá tranquila, como diz, vamos nessa. E ele tá: espera aí. Espera. Pouco tempo depois, tempestade. Buf. Eu falei para esperar. E agora, Senhor, eu estou no barco. Você vai chegar onde você quer. Só que agora vai ter que passar pela tempestade. Não vai ter jeito. Você esperou chegar ao extremo para poder ouvir. Porque às vezes, querido, nós só se arrependemos de alguma coisa quando dá errado. Que quando vai dando certo, a gente não se arrepende, a gente vai fazendo. Esse dia eu estava vendo uma reportagem sobre pessoas que fazem cirurgias plásticas, esse negócio todo. Pessoas com corpo bonito, né? Tanto homens como mulheres com corpo bonito. Mas aquela insatisfação, entendeu, Priscila? De buscar. Aí ficou internada, quase morreu, uma perdeu uma perna, e assim foi, outra perdeu o nariz, outra ficou com a boca deformada. Ah, hoje eu me arrependo amargamente, porque deu errado. Porque deu errado. E às vezes Deus permite coisas, a tempestade chegar, para a gente se arrepender e não fazer mais. Ele permite isso. Mas Ele fala: olha, mesmo assim,
A tempestade está aqui, ó. Ela está aqui. Mas Paulo chegou a Roma. O objetivo foi alcançado. Levou-se um tempo. O seu processo está no tempo. O meu processo está em um tempo. Mas está chegando a hora de você chegar em alguma ilha que Deus está preparando para você. Quem crê? Quem crê? Não pule do barco, não desanime, não desista. Mas irmão Hélio, tem muitos anos e quem falou que é rápido para você, está chegando, não desista não. Vamos fazer uma oração? Então vamos orar. Você que acompanha a gente pela internet, não desista não. Está chegando. Está bem perto, dá vontade de pular do barco, dá. Tem hora que dá vontade de pular mesmo. Mas não pula não que está chegando. Eu sei, está complicado, está doendo, mas está chegando, não pule. Porque o anjo, da mesma maneira que falou com Paulo, hoje ele está falando com a igreja. Eu estou num barco, não vai ninguém morrer. O barco vai quebrar, mas você não vai morrer. Eu estou preparando a ilha, você já até parou de orar por esse objeto que você queria, por esse objetivo, você parou de orar, mas você vai alcançar, porque eu não parei de trabalhar. Você parou de orar, mas eu não parei de trabalhar. Você parou, você não clama mais por isso, mas eu estou agindo. Você pode voltar a clamar, porque eu estou agindo. A sua parte humana fez você parar de orar, igreja. O que você queria alcançar, mas eu continuo trabalhando porque eu tenho prazer em abençoar. Você parou de orar já tem tempo, ó. Tem tempo que você não me pede mais isso, mas está no registro do céu. E eu estou agindo. Eu estou agindo. Senhor, nós te clamamos nessa noite, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, em meio à tempestade, nessa noite nós rendemos graça como Paulo fez, Jesus. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pois Tu és um Deus que realiza sonhos, Tu és um Deus que realiza projetos, Tu és o Deus que não esquece do pedido do Teu Filho. Por mais que a gente não ore mais, por mais que a gente não pede mais, mas o Senhor continua trabalhando em nosso favor. E nessa noite aqui, Pai, projeto que está esquecido, o Senhor está trabalhando, Senhor, na causa dos Teus filhos. Senhor, sonhos aqui que estava já jogado para o canto, o Senhor está trazendo de novo a esperança. Jesus querido, aquilo que o povo já não está pedindo mais, o Senhor fala, clamas a mim e responder-te-ei. Não para de clamar, não para de pedir, porque a tempestade está aí, mas eu estou no barco. Quem conduz o barco agora não é mais você, mulher, agora sou eu. Não é você que conduz barco, mas não, homem. Quem conduz agora sou eu. Deixa eu pilotar o barco. Calamanto, quebinabria céu indébria. Xalamantuia quel indébria sai. O barco não vai acabar nas pedras não, porque eu não deixo. Mas Jesus, esse barco está indo para onde? Não se preocupa. Eu tenho o melhor para a tua vida. Eu tenho o melhor para você. Ainda que você está me pedindo, eu tenho ainda melhor. Os seus planos não são os meus planos. Meu plano é mais alto. Os seus projetos não é esse. O meu é mais alto. E você não está entendendo o que eu quero fazer. Xalamantu que nebanda céu index. Jesus está agindo, igreja. O céu está se movendo a teu favor nessa noite.
O céu está se movendo a favor de você que vê a gente pela internet. Deus está te visitando em outro país, em outro estado, em outra cidade. As bênçãos de Deus estão alcançando outros lugares. Meu Deus, renova a esperança nessa noite, renova a paz, renova a alegria. Pare de chorar e começa agora a exaltar o nome dEle. Para de se preocupar, entrega o caminho na mão dEle. Você não tem o controle de nada. Ele é que tem o controle. Minha é a prata, meu é o ouro. Para você é muito caro, para mim não passa de um trapo de imundície. Para você é impossível, para mim basta estalar o dedo. Não pare de clamar, não desista. Estou te levando para uma ilha que eu tenho preparado para você. Está chegando. Jesus está renovando esperança aqui hoje, Senhor. Projeto que estava já na gaveta, não estava orando mais não. Mas Jesus falou, olha, eu não esqueci, eu estou tirando da gaveta de novo. Eu estou tirando de lá, você parou de orar. Mas eu vou continuar o projeto. A tempestade fez você parar com o clamor. Mas o meu projeto, ele não parou na sua vida. Meu Senhor da glória, para esse que o Senhor vai levar para longe, Pai. Leva, meu Senhor, o projeto continua. Jesus, essa moradia, Pai, que está ruim de sair, Senhor, leva para uma ilha que o Senhor está preparando para ela, meu Pai. Meu Deus, esse problema terrível dentro de casa, Senhor, age agora, leva para uma ilha que o Senhor está preparando, meu Senhor. Entra nessa tempestade, conduz esse barco, porque ela já disse que não sabe mais o que fazer, Senhor. A oração aqui, teve gente que já orou, falou, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas ele fala, eu vou pilotar o barco. Era isso que eu queria ouvir de você. Que você não sabe mais o que fazer, mas eu sei. Eu sou especialista em navegação. Quando o homem não vê, o homem não entende, o homem já não sabe mais o que fazer. Eu sou o especialista nessa hora. Vem socorrer, Senhor, nesta noite. E venha conceder a vitória para a glória e honra do Teu nome, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê na vitória? E aquele sonho que você parou de orar, voltou a orar hoje? Porque Deus tem bênção para a tua vida. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode se assentar dando glória a Deus. E pode vir aqui, pastor, por favor. Está chegando em alguma ilha. Está chegando em alguma ilha. Onde essa ilha eu não sei não, cara. Mas que está chegando eu sei que está. Na minha vida e na sua, igreja. Olha, coloque Jesus em tudo. Tudo. Só para finalizar. No meu trabalho, eu estou trabalhando em Petrópolis, estou dando aula. Tem uma turma lá que a maioria não serve a Deus. Toda vez que eu chego lá, eu falo, Jesus, assume o controle. Eu chego lá, meia hora antes, entro na sala de aula, Jesus, assume o controle. Faça presente aqui. Duas senhoras que trabalham lá limpando, chegaram para mim e falaram assim, professor, eu gosto de ficar nessa sala, que essa sala tem paz. Eu falei, eita glória. Aí ela, a paz que eu tenho aqui eu não tenho em casa. Eu pensando que você não tem em lugar nenhum, é só aqui mesmo. Porque Jesus disse que a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Aí ela falou assim, vou te confessar uma coisa, professor. Depois que vocês tudo vão embora, eu limpo a sala todinha e fico sentado aqui, porque vocês vão e a paz fica. Falei, é Jesus, não tem outro. Porque onde você chega, Jesus está chegando lá. Você representa Ele. Paulo estava dentro do barco representando a Deus, e você representa a Cristo. Lá no teu trabalho você está representando Ele. E aí chega a paz. Amém? Obrigado por tudo. Continua orando por mim, porque Jesus tem que conduzir meu barco.
Porque senão não dá não. Obrigado. Testemunho. Eu queria contar assim uma grande vitória, né, assim, que eu recebi da parte de Deus. É assim, quando a Larissa foi embora lá para Portugal, antes ela ia se embora para outro lugar, né? Só que ela chorou muito, assim, porque eu acho que o passaporte foi na hora que foi embora, não deu certo. E eu falei com ela, falei, minha filha, tudo é na hora e no momento certo do Senhor. Eu falei, não é hora de você viajar ainda e ir para outro lugar. Ela chorou, ela, mãe, eu queria. Eu falei assim, você queria, mas Deus não queria. Aí, pastor, tudo bem. E minhas filhas sempre são assim. Primeiro elas contavam para mim, para depois contarem para o pai. Aí ela chegou e falou assim, mãe, eu vou falar uma coisa para você, você só ora. Eu fiquei assim, eu falei, Jesus, o que será? Que a gente fica pensando o que é. Aí eu falei, ai meu Deus, o que é? Ela foi, calma mãe, não é nada demais não. Ela falou assim, mãe, eu vou embora para Portugal. Aí eu olhei para ela e falei assim, minha filha, se for da vontade do Senhor, você vai. Ela falou assim, mãe, me ajuda em oração. Eu falei assim, eu vou ajudar, mas eu não faço o milagre não, quem faz o milagre é o Senhor. Mas se for da vontade do Senhor, você vai. E ela, tudo bem, mãe. Aí o Aloysio não sabia de nada. Aí ela falou assim, mãe, eu conto ou não conto para o meu pai? Eu falei assim, não, vamos orar, que na hora certa você vai contar para o seu pai. Aí passou. Aí ele foi falar assim, poxa, que ele chamava ela de nega. Ele falou assim, poxa, minha nega vai embora tão para longe. Aí eu falei assim, Aloysio, mas é da vontade do Senhor. Se for o plano de Deus, ela vai. Se não for, ela fica. Aí tá, pastor. E a Larissa foi. Aí voltou a preocupação, né? Eu não me preocupava, pastor, mas o Aloysio se preocupava muito, porque minhas filhas, desde pequenininha, que foram criadas no evangélico, né? Aí o Aloysio, Almerinda, a Larissa vai desviar, porque lá o pessoal fala que é difícil, né? Ter congregação lá. Eu falei assim, calma, Aloysio. Na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai dar. Eu falei, Aloysio, ela não foi? Se ela for, o Senhor vai dar um canto para ela ficar lá com os irmãos. Aí eu falei, ele assim, Almerinda, mas eu estou muito preocupado da Larissa desviar a presença do Senhor. Eu falei assim, Larissa, falei, Aloysio, aquele que o Senhor planta a semente, ele não se rega à toa, não. Ele não é jogado à toa, não. Eu falei, sempre o Senhor está regando uma águazinha em cima dele antes de apagar tudo. Aí ele olhou para mim e riu, né? Ele falou assim, mas você não está entendendo, Almerinda. Eu falei, Aloysio, eu estou entendendo, você não está entendendo, mas fica sem entender, depois você vai ver. Aí tá, irmão, eu comecei a orar e a preocupação do Aloysio era muito isso, pastor, de não ter lugar para, assim, da Larissa congregar, medo da Larissa desviar. Irmão, e assim, ele orava muito, o Aloysio, assim, muito pela Larissa, né? Pelas meninas tudinho. Mas a preocupação dele era a Larissa. Aí ele orava, ele falava assim, Deus, envia alguém. Me lembro, ele falava, Deus, envia alguém para minha filha, pai, não ficar fora da tua presença. E eu falava assim, Senhor, eu creio, Senhor, que já está tudo preparado para minha filha naquele lugar. Ela lá. Aí eu, e aí, Larissa, como é que está ela? Mãe, eu fui em igreja tal, mas é tão diferente da gente aí no Brasil. E eu orando. Irmão, e foi passando o tempo. Aí o Aloysio preocupado. Aí o irmão Ed disse, mas a irmã Kênia primeiro, né? Eu fui falar assim, Aloysio, calma, que Deus está preparando coisas grandes para minha filha lá, desviada, ela não vai ficar. Aí ele foi falar assim, Almerinda, eu creio. Eu falei assim, então, falei assim, Aloysio, por que você crê? Está com o coração turbado? Aí ele olhava assim para mim, eu falei assim, eu não estou com o meu coração turbado. Eu falei assim, eu estou alegre porque lá Deus tem coisas grandes para minha filha. Aí ele falou assim, eu creio. E o irmão Edson foi para lá, irmão, e assim, e hoje eu me alegro assim porque as orações do Aloysio, né, mesmo que Deus escolheu ele, irmão, eu estou vendo os frutos. Porque assim, o homem e a mulher de Deus, quando é servo verdadeiramente do Senhor, ainda, irmão, que ele desce o pó, as promessas do Senhor se cumprem na vida. E ali, irmão, eu fui e falei, Senhor. Aí a Larissa, mãe, eu vou no irmão Edson, na célula lá. E eu, pastor, eu falei, glória a Deus. Eu falei, Senhor, tu levou teu servo, mas as promessas estão se cumprindo. Pastor, e ali eu chorei de alegria. Que eu falei assim, Senhor, Deus, agora minha filha está numa árvore, Senhor, que ela vai regar ali a raiz dela. E ali, pastor, eu comecei a orar. E ela, mãe, o Felipe está gostando. Assim, ela, mãe, o Felipe está gostando. Eu falei, Larissa, se prepara, porque coisas grandes Deus vai fazer na vida de vocês.
pastor, engraçado. E ali, irmão, olha, para honra e glória do Senhor, todo sábado, ela liga para mim rápido e fala, mãe, eu estou tomando banho para mim, lá para o irmão Edson, para a célula lá. E ontem ela ficou toda alegre, pastor, que ela foi falar assim, ontem, hoje que ela estava na Quênia, né, ela foi falar assim. Aí a irmã Quênia falou assim, irmão Merinda, a gente ceou. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Então, irmão, é coisas assim que eu me alegro, sabe, irmão, assim, porque Deus, as promessas dele, irmão, a gente acha assim, Deus falou isso, não acontece nada. Irmão, mas as promessas do Senhor é assim. As promessas do Senhor não é veloz, não. A promessa do Senhor é devagarzinho. O Senhor vai quebrantando, né, o nosso coração. Cada dia o Senhor vai colocando as coisas devagarzinho, né, pastor? Não divide o lugar. Hoje eu fiz isso, amanhã eu faço aquilo. Porque assim, irmão, eu creio, se Deus fizer tudo de uma vez, a gente vai ficar assim, poxa, agora eu não sei nem como fazer mais nada, né? Então, assim, Deus, ele faz tudo na medida certa, né, irmão? Aí hoje a Samila até viu a Fatinha, chegou uma irmã lá na Samila, pastor, tinha um mês que eu não via ela. Antes do Aloysio morrer, acho que ela foi lá em casa, acho que 2 vezes. Ela é lá da ilha. O pastor, até conheci ela. Aí hoje ela chegou, ela foi falar assim, Almeida, esse lugar, quando eu chegar aqui, eu me lembro tanto do irmão Aloysio. Ela chegou, falou assim, Almerinda, eu estou alegre e eu vim falar uma coisa para você. Aí eu queria conversar com você, eu falei, tudo bem. Aí ela foi falar assim, aí eu olhei para o carro dela, pastor, eu vi diferente, o carro dela era preto e ela estava com o carro bonitão, vermelho, né? Mas também eu nem perguntei nada, né? E nem ia perguntar, né, pastor? Aí eu fiquei assim, só achei diferente. Ela foi falar assim, entra aqui, Almerinda, para ela dar a volta, para dar a volta, para poder colocar o carro, né, pastor, naquela pracinha. Aí eu fui, cheguei lá, ela falou assim, Almerinda, eu tenho uma coisa para te falar. Ela falou assim, olha, a última vez que eu vi o Aloysio, a gente conversou, e ele foi falar assim, Shirlene, você não vai ficar com esse carro. Ela falou assim, Deus vai te dar um carro, assim, assim, ela falando do jeito. Ela foi falar assim, Almerinda, e engraçado que do jeito que Deus deu para o Aloysio, se cumpriu, olha aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, né? Eu falei assim, meu Deus, que bom. Então, irmão, é assim. Ainda que nós desça o pó, que nós não alcançamos as nossas promessas, mas aqueles que ficam, irmão, eles vão ver a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, né? E assim, pastor, eu estou muito alegre com o Senhor, porque, graças a Deus, pedi muito Senhor para colocar minha filha no lugar, sabe, pastor? E ali ela está muito alegre com a Quênia. E no dia que o irmão Edson estava aqui, eu falei assim com o irmão Edson. Eu nem sabia que a Larissa ia se enfermar assim com ele lá, né, pastor? Aí ele ficou ali, me deu um abraço. Eu falei assim, é o irmão Edson. Cuida lá da minha filha, hein? Naquele dia que ele veio aqui, eu falei assim, você e a irmã Quênia, cuida lá da minha filha, e vocês agora são pai e mãe dela. Aí ele falou assim, amém, irmão, amém. Aí eu falei assim, irmão Edson, Deus vai te dar muitas vidas ainda para tu cuidar lá, te prepara. Aí ele riu, ele foi falar assim, eu creio, irmão Merinda. E uma dessas vidas, pastor, foi meu genro e minha filha, né? Que eles estão cuidando lá, né? E eu vou orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, que neste momento, Senhor amado, Deus, diante de Ti, Senhor, quero te entregar, Pai, a vida, meu Deus, dos Teus filhos, Senhor, Teus filhos, Pai, que ofertaram, Senhor, Deus, Tu possa, meu Senhor, de encontro, Pai, a porta de emprego, Pai, dos Teus filhos, Senhor, Tu possa guardar, Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor, Tu possa, Espírito Santo, repreendendo, Pai, toda ação, meu Deus, do adversário, contra Jesus, a vida dos Teus filhos. Senhor, multiplica, Pai, o salário, Pai, dos Teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma, meu Senhor, essas ofertas, Pai, em Tuas mãos. Senhor, aqueles, Pai, que não puderam, Senhor, ofertar. Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor. Tu venha dar condição, Senhor, de outra vez, outro dia, Senhor, eles a ofertar, Senhor, para a Tua casa. Senhor, eu quero louvar a Ti, Senhor, por tudo, Pai, qual Tu tem feito na nossa vida. Senhor, pelas nossas promessas, Pai, que muitas das vezes, Pai, nós achamos, Senhor, que está difícil. Nós achamos, Senhor, que não vai acontecer. Senhor, mas Tu é um Deus que promete. Tu é um Deus que promete e cumpre, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, aguardando, Senhor, as nossas promessas, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor,
Muito obrigado, Pai, pela vida, Senhor, de cada um, Pai, que está aqui. Deus, aqueles, Pai, que não vieram, Senhor, Senhor também possa ir de encontro, Pai, possa cuidar, possa dar livramento, possa dar desejo, Pai, no coração deles, Pai, e vir, Senhor, para a tua casa, para te adorar, Senhor. Deus, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Relatório. Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o seu irmão Marcos Paulo, da comunidade Ramá de Xerém, e é um grande prazer tê-lo aqui. E hoje estou aqui para trazer novidades. Essa semana estamos trabalhando aqui no dreno da igreja, finalizando e concluindo essa etapa tão importante. Você deve estar vendo aí agora imagens do trabalho de hoje, inclusive a laje que vamos bater, estamos batendo aqui no lajão, ó. Tá vendo que maravilha? Deus é bom o tempo todo. E temos um resultado espiritual desse trabalho também. À medida que fomos trabalhando aqui no mutirão, o Pedro, que é um dos ajudantes, tomou a decisão pelo Senhor. Está caminhando conosco, no último domingo já esteve na Santa Ceia e nós estamos com o nosso coração cheio de alegria por conta disso. Você que deseja estar conosco também, pode vir no próximo domingo, às 5 da tarde. Anota o nosso endereço aí. Rua José Gervásio, número 100. Essa rua é aqui no bairro Beira Serra, Santo Antônio da Serra, em Xerém, em Duque de Caxias. Você é o nosso convidado especial. Venha e traga sua família. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você com paz, saúde e prosperidade. Tchau, tchau. Agenda da igreja. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso programa de relatório da comunidade Ramá de Xerém. E eu tô com a Cris aqui, ó, abençoada. E eu estou com o Marcos Paulo, nosso pastor. Tudo na paz, gente. Que bênção. Eu quero saber o seguinte, tu foi na Santa Ceia domingo? Fui na Santa Ceia e foi uma bênção. Foi uma maravilha de estar participando da Santa Ceia nesse último domingo com o povo lá de Xerém e todo o povo da Ramá. Foi muito legal. Mas nós não tivemos só a Santa Ceia. Tivemos também o encerramento do retiro de jovens. O Wendel foi? O Wendel foi, participou por 2 dias. Inclusive, eu sou uma jovenzinha assim, mais avançada na idade. Mas eu participei também lá no sábado de uma palestra com... Quais foram os jovens que foram? Bora, teve a palestra, mas quais foram os jovens que foram? O Wendel. Lilian. Davi Gidalt. Eu, jovem, eu fui. E eu, Cristiane, jovenzinha. Nós somos todas jovens, a juventude está aqui, ó. Exatamente. Segunda-feira nós estivemos lá em Niterói, foi uma benção. Também foi, né, Cris? Eu fui, foi uma maravilha. Participando de tudo! Quando a gente passa a ser filho de Cristo de verdade, a gente não consegue ficar em casa, não. E você que está em casa, ó, vamos participar também, hein, gente? Muito legal. Nós vamos para Niterói de 15 em 15. Se nós formos nessa segunda-feira que vem, nós não vamos, e na outra retornamos a Niterói. Lá a gente participa do culto, palavra ministrada, pastor Érico Rodolfo do Singer, nosso pastor presidente, recebendo aquele alimento, ó, ferro e fogo, só Jesus na causa. Mas a gente aprende um montão e é disciplinado ali. Também louvamos a Deus, foi uma benção, os irmãos do Parque Paulista estavam lá, pastor Djalma, Cleide, aquela família abençoada, Cláudio Nilo, sempre levando os irmãos uma verdadeira bênção, né? E na volta você acabou dormindo lá em casa, né? Dormi, passei o dia dos namorados com meu irmão e a minha cunhada e meu sobrinho. Mas antes nós fomos alimentados com o nosso namorado eterno, né? Maravilha. Na terça-feira tivemos nossas células. Como foi a célula lá com o Rafa e Camila? A minha célula foi uma maravilha. Ainda fizemos uma comunhão com um churrasquinho. Teve alguém que apareceu lá, mas não comeu do churrasco, não. Eu não comi porque estava no horário da minha célula também. A célula Primeiro Amor, lá em Xerém. Então eu saí rapidão, peguei o Davi, corri para a célula lá, participei com os irmãos, mas eu ganhei bolo, tá? Dia do pastor, ganhei bolo, foi uma delícia. Bolo de... Como é o nome daquele... Chantilly? Não, chantilly não. Castanha? Castanha! Comeu, se lambuzou, não lembra nem o nome. Ganhei bolo de castanha. Foi uma verdadeira bênção na terça. Também tivemos a célula do irmão Enivaldo e da Priscila, que é o Abdias, célula Abdias. Já a célula Brasil-Portugal será no sábado, e inclusive com ministração da Santa Ceia. A célula do Cristo Vive, que é o Fran, a Miriam, o irmão Jonathan, a Arlene e a irmã Inês, vai ser na próxima sexta-feira. Então, gente, foi uma bênção essa semana toda. Hoje, quarta-feira, que nós estamos fazendo aqui o programa gravado, temos o discipulado, hoje, 19 horas, né? Você vai para o discipulado, querido? Agora eu quero ver! Tô pretendendo ir, mas se eu não for,
eu vou ficar sabendo e sempre é uma benção. E quando eu não vou, eu perco, gente, porque é um estudo bíblico maravilhoso, que deixa a gente bem avivado no Senhor. Quinta-feira nós não temos assim os compromissos regulares da igreja, apenas os ensaios. Ministério de Louvor, Ministério de Dança, pessoal da mídia, que esporadicamente se reúne. A mídia não vai se reunir essa semana, mas o Ministério de Louvor e de Dança, eles estarão ensaiando, tá? Sexta-feira nós teremos um encontro marcado às 20 horas da noite. Reunião de oração tem sido uma benção. O irmão Almerinda está ali no comando. O Aloysio partiu, tu sabe, né? Partiu. Não vai falar mais que ele... Não vou falar mais que ele tá, não. Ela falou da última vez que o Aloysio estaria, mas o Aloysio partiu, está na glória, já descansa no seio de Abraão, está com o Senhor, dorme no Senhor. Sexta, então, nossa oração. Sábado, não temos atividade. E no domingo, retornamos tudo de novo. A semana começa uma verdadeira bênção. Nosso endereço, para quem não sabe. Rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Xerém. E para os irmãos ficarem sabendo, a gente ainda continua em obra. Estamos finalizando o nosso dreno lá na igreja, que está sendo uma maravilha. Inclusive, pastor, fala do rapaz que teve a decisão lá. Estávamos todos trabalhando no mutirão da igreja, uma bênção. E o Pedro, ele foi tocado pelo Senhor e se voltou para o Senhor, reconciliando-se com Cristo. E agora está congregando com a gente. Vamos crer que Deus vai firmar os passos dele, né? Então, o resultado de todos os lados, isso é bênção, Deus agindo, Deus aprovando o nosso trabalho. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui e acompanhe conosco o nosso culto ao vivo no domingo. Se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não faz parte, tá? É só colocar lá assim, Ramá Xerém, vai sair para você, vai lá, se inscreve, vai ser uma verdadeira bênção, tá bom, gente? Beijo grande e até a próxima, se Deus nos permitir. A festa do milho vai ser, tu já sabe saber a data? Dia 29 de julho. 29 de julho, vai cair no sábado e você é o nosso convidado especial, Vem tá participar bom? com a gente, hein? Vem. Gente, beijo grande e até a próxima. Que Deus Tchau. abençoe. Paz esteja com todos meus queridos e minhas queridas irmãs da comunidade Ramá de Xerém. Meu nome é José Fernando Moisés e aqueles que estiveram conosco lá em Xerém, eu creio já estão me conhecendo. Eu venho através deste pequeno vídeo para agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco e aqueles também que não conseguiram estar conosco. Aproveito neste vídeo me despedir de vós, porque dia 7 de junho eu já estou retornando ao meu país. Eu sinto muito feliz de estar com vocês e mandando assim um forte abraço para todos os líderes, missionários, obreiros, pastor Marcos Paulo, sua esposa, seu filho e o ministério que está cuidando, e a todas as mulheres e homens de Deus, né, que cada dia tem desafiado para melhor, para a obra do Senhor, aqui no Brasil, como tanto na África também. Olha quem está chegando, Maeliene Toledo, entrando lá para o encontro de Mãe Marlice Carneiro. Estou aqui em Niterói para participar do culto hoje, mas infelizmente é o último culto, né, de passar em comunhão com os irmãos aqui, já vou voltar. Abraço. Cidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramá.